Bom dia, meu nome é Érica Juliana Dmitruc, sou assessora técnica na Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, e o tema da minha palestra é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná. Os objetivos deste marco legal, que se constitui pela Lei Estadual de Inovação e pela Lei Estadual das Fundações de Apoio, é estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa tecnológica no ambiente produtivo, fomentar políticas públicas de desenvolvimento econômico com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo estadual, regional e nacional. A nossa lei estadual traz bases claras para o estabelecimento de relações público-privadas no âmbito da inovação, inclusive definindo o termo risco tecnológico, o que traz ferramentas para que o gestor público possa tomar decisões e firmar parcerias com o setor privado de forma juridicamente segura para ambas as partes. As mudanças legislativas, elas se iniciam com a Emenda Constitucional 85 de 2015, que traz uma série de autorizações no relacionamento das instituições públicas e instituições privadas para finalidades de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Essa inovação acontece no âmbito do direito administrativo, permitindo parcerias, facilitando a prestação de contas, permitindo compartilhamento de capacidade instalada e também de recursos humanos. O novo Marco Legal Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação data de 2016 e ele atualizou a Lei de Inovação Federal, que era a Lei 10.973 de 2004, trazendo consigo atualizações que permitiram a flexibilização da lei de licitações, do regime diferenciado de contratações, alterações referentes a contrato temporário, a participação de pesquisadores estrangeiros na pesquisa nacional e também de pesquisadores brasileiros em pesquisas internacionais, alterou a lei das fundações de apoio, permitindo que essas possuíssem um papel fundamental na gestão de projetos de ciência e tecnologia. Alterou legislação sobre importação, sobre imposto de importação e também sobre a carreira do magistério federal. No âmbito federal, essa lei foi regulamentada pelo Decreto 9.283 de 2018, que trouxe a grande novidade de normatizar os instrumentos jurídicos que baseiam essas relações juridicamente tão inovadoras. No âmbito estadual, seguindo essas alterações realizadas no âmbito federal, diante da competência concorrente estabelecida pela Emenda Constitucional 85, o que quer dizer isso? Né? Essa competência concorrente permitiu que estados e municípios tivessem suas próprias leis no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. O Estado do Paraná, então, edita em 2021 uma lei estadual das fundações de apoio, trazendo para o âmbito estadual o mesmo desenho que havia no âmbito das instituições federais, ampliando a atuação das fundações de apoio junto às IEs e às ICTs, autorizando uma ampla gama de programas e projetos, adequando as relações das instituições diante da atualização legislativa ocorrida no âmbito federal. A nossa Lei Estadual das Fundações de Apoio foi devidamente regulamentada pelo Decreto 8796 de 2021, operacionalizando a Lei Estadual das Fundações de Apoio e trazendo segurança jurídica para esses relacionamentos. Este decreto estadual, ao exemplo dos decretos federais, também traz a tipificação das relações entre essas partes, inclusive definindo os instrumentos jurídicos que podem ser utilizados neste relacionamento. A nossa lei estadual, então, de inovação, também data de 2021. É a Lei 20.541 e traz novas medidas de incentivo à inovação, à pesquisa científica e políticas públicas de desenvolvimento econômico. Um dos seus principais objetivos e que constitui o seu
O seu principal objetivo é o estreitamento das relações entre o Estado, ICTs, empresas, indústrias e terceiro setor. Frise-se aqui que a lei estadual, então, inova, trazendo o terceiro setor para o palco da inovação paranaense. Alterou as leis 11.500 de 1996, 15.608 de 2007, 6.174 de 1970 e a 12.020 de 1988. As alterações realizadas, elas vão no âmbito também da possibilidade de compartilhamento da nossa capacidade instalada, recursos humanos, empreendedorismo por parte dos pesquisadores públicos, bem como reestruturação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. A lei estadual inclui, como eu disse antes, o terceiro setor no Sistema Paranaense de Inovação. Define o que sejam ambientes promotores de inovação, ecossistemas de inovação, mecanismos de geração de empreendimentos, o termo risco tecnológico. Essa definição é muito importante para possibilitar a construção das parcerias entre o público e o privado na construção, fomento, incentivo e apoio a estes ambientes e ecossistemas. Inclui as startups, mesmo antes do marco legal das startups. Autoriza a criação de sandbox regulatório, possibilidades, então, de flexibilização de determinadas normas e legislações, a fim de incentivar o desenvolvimento de determinadas áreas econômicas. Também atualiza o Sistema Paranaense de Inovação. Define e facilita as parcerias entre as ICTs públicas e os setores privados da sociedade, trazendo diversos desenhos que eu falarei logo em seguida, ao apresentar os instrumentos jurídicos de parceria. Regula a transferência de tecnologia e licenciamento, fazendo com que aquilo que é produzido por pesquisadores públicos possa ser desenvolvido como produto por empresas, indústrias interessadas e assim chegar a beneficiar toda a sociedade de forma mais veloz. Pense, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa universitária que descubra um produto sanitizante, um produto que realiza limpeza e desinfecção, que não gere poluição ambiental. Esta descoberta científica transferida, né, por meio de licenciamento à iniciativa privada, poderá beneficiar tanto a academia, que traz o seu invento à luz e recebe os insumos necessários para que a pesquisa continue, quanto aquele ente privado que realiza o desenvolvimento de um produto com esta criação científica e como a sociedade, que possui um produto, então, ambientalmente mais seguro. Prevê a remuneração da entidade privada pela transferência de tecnologia não constitui impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos, trazendo uma clareza tanto para ecossistemas de inovação como para fundações e associações que tenham como finalidade o desenvolvimento de ciência e tecnologia e inovação. Autoriza e fundamenta políticas públicas de incentivo à inovação em empresas e também no terceiro setor. Autoriza a constituição de parcerias estratégicas, a implementação de redes cooperativas, adoção de mecanismos para a atração, criação, consolidação de centros de pesquisa, a utilização do mercado de capitais para fomentar essas atividades, a cooperação internacional e até a internacionalização das empresas, a indução da inovação por meio de compras públicas e também a previsão de cláusulas de investimento em P&D nos contratos públicos. Regulamenta a inovação colaborativa no setor público, prevendo concursos de projetos e também chamamento público para a apresentação de soluções de problemas reais que a administração pública possa ter identificado. O decreto regulamentador da Lei Estadual de Inovação está em fase de elaboração, tendo sido objeto de consulta pública
inclusive em um evento da semana passada, onde diversos atores de todo o sistema de inovação participaram com as suas contribuições à redação do decreto. O seu objetivo é a operacionalização de todas aquelas autorizações trazidas pelo novo marco. Também no decreto temos a atualização da definição de startups, segundo o Marco Legal Federal e também a nova Lei de Licitações. O Marco Legal, então, autoriza que o Estado do Paraná, seus municípios e agências de fomento estimulem e apoiem a constituição de alianças estratégicas entre empresas localizadas no Paraná, ICTs, organizações de direito privado com atividades de pesquisa e desenvolvimento. Esta autorização constitui-se como um estímulo à construção de ambientes especializados de inovação. Nesse item, temos o compartilhamento de espaços, compartilhamento de recursos humanos, possibilidades de fomento, entre outras ações possíveis. Dos instrumentos jurídicos que eu disse anteriormente, estão devidamente delineados nesta legislação o contrato para o compartilhamento de instalações, equipamentos e capital intelectual das instituições científicas e tecnológicas paranaenses, a aquisição e participação minoritária em empresas inovadoras, o contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade intelectual, o contrato de prestação de serviços técnicos especializados por instituição científica e tecnológica, o acordo de parceria para desenvolvimento de inovação, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, o convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tanto no acordo de parceria como no convênio de parceria, nós temos esse desenho das relações público-privadas buscando soluções para as demandas, né, que são trazidas, bem como o aproveitamento daquelas inovações e descobertas científicas produzidas pelas instituições científicas. A encomenda tecnológica, ela é delineada e desenhada nestes instrumentos também. E o termo de outorga, que é um termo tanto para a constituição de pagamento de prestação de serviços técnicos especializados e outras ações autorizadas pela lei. No caso do estímulo à inovação aos ambientes privados, nós temos a subvenção econômica, o prêmio tecnológico, o financiamento, a possibilidade de aporte de capital semente, participação societária, bônus tecnológico, encomenda tecnológica, incentivos fiscais e concessão de bolsas. O uso do poder de compra do Estado para fomentar a inovação, a participação e criação de fundos de investimento e fundos de participação, os títulos financeiros incentivados ou não, trazendo inclusive a previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento nos contratos de concessão de serviços públicos e até em regulações setoriais. A inovação colaborativa no serviço público também foi devidamente prevista em nosso marco legal. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná, ele é construído de forma participativa, buscando a efetividade das parcerias. Tudo isso para fazer do Paraná um estado inovador e moderno. Obrigada.